Nós temos o privilégio de ter conosco o pastor David Cornfield, e ele vai estar compartilhando conosco alguns temas básicos da visão geral. Uma alegria receber você, David. Muito bom a gente poder participar desse momento com você. Deus abençoe, meu querido. Obrigado, Roberto. Espero que você tenha a apostila, e nós estamos na página 4 da apostila, quanto ao devocional, falando de Jesus como líder de movimento. Com pouca exceção, todos nós lideramos movimentos. Às vezes é um movimento dentro de nossa própria igreja, às vezes é um movimento extralocal, mas todos lideramos um movimento. Eu começo o devocional fazendo uma pergunta. O que é uma ou duas das maiores qualidades de Jesus como líder de um movimento? Anote uma que vem à sua mente, possivelmente com alguma referência bíblica que apoia essa perspectiva. Uma ou duas qualidades de Jesus como líder de movimento. Passando para o número 2, em nossa apostila, página 4. Vamos pensar brevemente sobre 3 qualidades de Jesus como líder de movimento. A primeira é sua profunda e irrevogável dependência do Pai. Pode anotar, dependência do Pai. Ouvindo-o como sua prioridade. Temos aqui 3 referências, desde a infância, em Lucas 2, temos essa expressão, por que vocês estão me procurando? Falando para sua mãe. Não sei se você consegue lembrar como que você era aos 12 anos. Mas Jesus diz, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. E sua mãe e seu pai não conseguiram nem compreender de que ele estava falando. Mas desde os 12 anos, ele já tinha uma profunda dependência de seu pai. Antes de começar seu ministério, ouvindo essa frase, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa frase se repete de várias formas, 9 vezes na Bíblia. É algo que era um fundamento para a vida de Jesus. É algo que eu comumente ouço algo parecido ao início do meu tempo devocional diário. Que eu entro em um diálogo com Deus e quase sempre Deus começa com alguma frase muito carinhosa, meu querido, meu amado, meu filhinho, para ir conversando comigo. Uma dependência do Pai. Como estilo de vida, João 5,19 é a base do Blackaby e King, e esse livro incrível, Experimentando Deus e Fazendo Sua Vontade. Eu lhes digo verdadeiramente, acho que o grego diz de verdade, poderíamos dizer de forma absolutamente absoluta. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Meu Deus. Em nossas Bíblias, essa palavra filho está com maiúscula. Se você tem a liberdade, você volta e coloca seu nome em cima da palavra filho. O David não pode fazer nada de si mesmo. Pode fazer apenas o que vê o pai fazendo. Porque o que o pai faz, David também faz. Então, essa dependência absoluta do pai é a primeira característica de Jesus como líder de movimento. Segunda característica, seu profundo e irrevogável entrega às pessoas. Entrega às pessoas. Especialmente umas poucas pessoas multiplicadoras. Acrescente essa frase. Especialmente umas poucas pessoas multiplicadoras. Depois de seu pai, Jesus se entregou às pessoas que o pai colocou em sua vida a cada momento. E isso é absolutamente incrível. Aparece uma mulher pega um adultério, aparece uma mulher samaritana, aparece cada pessoa. E para Jesus, nesse momento, essa pessoa é tudo. Ele esquece do grupo de fariseus que estão acusando a mulher pega um adultério. Jesus tem uma
graça, uma capacidade de enfocar sua atenção completamente na pessoa que o Pai coloca em sua frente. É absolutamente incrível ter o enfoque da eternidade em você, nesse momento kairos, nesse momento único. E, ao mesmo tempo, especialmente para os 12, Jesus tinha uma graça de manter as duas coisas em conjunto. E uma das formas que fez isso é que cada vez que ele enfocava uma pessoa, quase sempre tinha a ver com os 12. Estar presentes, estar vendo o que ele fazia, como que ele fazia, como que o amor brotava dele para as pessoas. Seja um jovem rico que não queria seguir-lhe, mas Jesus o amava de tal forma que João escrevendo, ou Marcos escrevendo sobre isso, coloca especificamente, Jesus o amou e falou. Nós sabemos como que Jesus revelou esse amor, mas sabemos que os evangelistas, os escritores dos evangelhos perceberam isso nitidamente. Como um estilo de vida, esse profundo e irrevocável entrega às pessoas. Em Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me enviou para. E ele tem uma nítida, clara dependência do Pai e entrega às pessoas que o Pai deu para ele. Mateus 22, o grande mandamento, é essa expressão de entrega primeiro a Deus, amar a Deus acima de todo e a seu prójimo como a si mesmo. Chegando à terceira característica de Jesus como líder de movimento, seu profundo e irrevocável chamado divino e missional. Ele sabia quem era e por que ele veio, focando-se em frutos que permanecem e que se multiplicam. Então, entendendo seu chamado, esse versículo que já comentamos de Lucas capítulo 2, 49, não sabias que eu tinha que estar aqui na casa do meu Pai? Marcos 1, 15, é a declaração de sua missão. O Kairos chegou. Arrepende-se, porque o reino de Deus ha chegado, pregando o Evangelho. E versículo 38 de Marcos 1, os discípulos o procuram, porque ele sumiu, e o encontram conversando com o Pai, e dizem, todo mundo está te procurando. Jesus ganhou a competição de popularidade. E Jesus diz, vamos embora. Porque eu fui chamado a ir para cada cidade. Então, ele tinha esse entendimento muito claro, que seu chamado era maior do que as demandas dos discípulos ou as demandas da multitude. Chegando a João capítulo 17, temos duas frases em João, dizendo que Jesus finalizou sua corrida. João 17:4 e João 19:30. 17:4, completei a obra que me destes para fazer. Essa obra sendo aclarado nos seguintes versículos, a obra do discipulado. E consumado é, completando sua obra redentora na cruz. Jesus se entregava de forma multiplicadora. Com os 12 dá para ver fases nas vidas deles. Jesus iniciando com uma fase de amizade, depois de 18 meses separando os 12 para estar com ele e entrar no seu ministério. Depois disso, enviando-os como apóstolos, em uma outra fase. E depois disso, dizendo para eles que não era suficiente seguir a ele, tinha que também abraçar a cruz e o sofrimento. Passando para a página 5 em seu manual,
há algo maior que apóstolo. Não sei se você sabia isso, porque Mateus 10, Jesus os chama a ser apóstolos, mas demora até Mateus 28 para ele dar a grande comissão e os enviar como discipuladores. É incrível. Acho que eles se assustaram mais em Mateus 28 do que se assustaram em Mateus 10. Porque Mateus 10, eles entenderam, agora vamos fazer o que Jesus faz. E ele vem depois. Se qualquer coisa que erramos, ele chega e ele vai resolver. Mas em Mateus 28, de repente, ele está dizendo, não há um rabi. Não há um discipulador. E Satanás caiu aterrorizado, porque Jesus já era um problema grande. Dizer que haveria, neste caso, 11, e que eles iriam se multiplicar, meu Deus. E outra fase já com Pentecostes e a vinda do Espírito. Mas 12 não era o alvo principal de Jesus, apesar de ser o centro de seu enfoque, ele tinha também seus 72. E tinha também seus 120. E tinha também seus 500. E tinha também seus 3.000. E seus 5.000. E por fim, Atos 6 diz, o número de discípulos se multiplicou muito em Jerusalém. Já pararam de colocar um número. Eu não sei se você sabia, eu não estou lembrando neste momento, mas a população de Jerusalém, no tempo de Jesus, era algo parecido a 15.000 pessoas. Não era uma dessas cidades como nós conhecemos cidades. Então, falar de que os discípulos se multiplicavam em Jerusalém, é difícil imaginar o que estava acontecendo nessa cidade. Jesus nos dá 5 parábolas de multiplicação. A do semeador, a da semente, a do grão de mostarda, a levadura, a parábola dos talentos e das minas que o rei deixa com seus servos. Eu quero comentar brevemente a primeira, a parábola do semeador em Marcos, capítulo 4, versículo 13. Os discípulos chegam para Jesus dizendo, não estamos entendendo. Isso era como, quase nunca entendiam nada. e ele diz para eles, vocês não entendem esta parábola, como vão entender qualquer outra? Aparentemente, há algumas coisas na parábola do semeador que temos que entender, compreender, abraçar, porque se não entendemos, não vamos entender as outras parábolas e capaz de não entender o ensino de Jesus. Por isso, quando passamos o próximo ano, ao final de março, início de abril, para o segundo encontro de igrejas que intensamente fazem discípulos, o foco do encontro será no perfil do discípulo, e o foco desse perfil do discípulo será a parábola do semeador. Uma das coisas que se destaca em todos os diferentes evangelhos sobre a terra boa é que é uma terra multiplicadora. E Jesus era um multiplicador incrível, e eu e você queremos ser como ele. Em suma, Jesus se destacou de 3 maneiras como líder de um movimento. Sua profunda e irrevogável dependência do Pai, ouvindo-o como sua prioridade. Em segundo lugar, sua profunda e irrevogável entrega às pessoas, especialmente algumas pessoas multiplicadoras. E em terceiro lugar, profundo e irrevogável chamado divino e missional, focando-se em frutos que permanecem e multiplicam. E você? Como você pode ser mais como Jesus na liderança de um movimento? Tome 1 ou 2 minutos para anotar o que vem a seu coração. Ao final da página 5, temos nossos grupos pequenos.
e vamos estar conversando sobre essas duas perguntas que sempre fazemos. O que mais chamou nossa atenção, ou o que Deus está falando para nós? A segunda dessas duas versões da primeira pergunta é a mais profunda. Se você consegue expressar essa segunda resposta, seria muito bom. Entrando no tema do dia, os 4 níveis de um movimento de discipulado. 4 níveis de um movimento de discipulado, e para muitos de nós isto não é novidade, ela já tem nos mostrado isto, mas se você tira as duas últimas palavras de discipulado, estes 4 níveis se aplicam a qualquer movimento. E como falei ao início, todos nós, com alguma possível exceção, estamos liderando um movimento. Então, você deve pensar objetivamente qual é a dimensão super micro, o DNA do meu movimento. O que se expressa em uma pessoa e um grupo pequeno, que passa então para um nível micro, macro e super macro. Quando falamos do super micro, estamos falando do discipulado pessoal. O discipulado pessoal tem basicamente 2 expressões. A expressão 1 a 1 e a expressão em grupo pequeno. Muitas vezes até chamamos de microgrupo. Uma das características de um microgrupo de discipulado é que tem um pacto. Isso dá uma força tremendamente diferente. O pacto de 5 compromissos, de me preparar seriamente, normalmente por 90 minutos, encontro de 90 minutos, comprometido a crescimento intencional acelerado e a multiplicar, faz que o super micro dinamiza todo o movimento. Se você está liderando um movimento e não tem esse DNA bem definido, seu movimento vai falhar. E o problema da maioria das denominações, das grandes ministérios, é que não tem este super micro funcionando. Eles querem ajudar todo mundo a avançar sem que a liderança mesma passe por esta definição de vivenciar o DNA em suas próprias vidas. Continuando, então, chegamos ao micro. A igreja saudável e discipuladora. Vamos falhar totalmente se ficarmos apenas no super micro. Por que vamos falhar totalmente? Vamos falhar porque o super micro nunca vai criar uma cultura de discipulado. Uns poucos indivíduos, uns grupos pequenos não criam cultura. Tem um ditado nos Estados Unidos, não sei se se fala a mesma coisa em português, requer uma comunidade para criar uma criança. Requer uma igreja para criar um discípulo. Requer uma cultura de discipulado. E nós estamos longe da cultura do tempo de Jesus. Quando a Bíblia diz ele veio na plenitude do tempo, parte dessa plenitude do tempo era que em seu tempo, discipulado era entendido como uma cultura. Não é entendido hoje em dia. Temos que criar essa cultura a partir do próprio pastor, sua equipe pastoral, sua liderança. Passando então para o terceiro nível, igrejas, o segundo nível aqui, igrejas não são suficientes, temos que chegar a denominações e redes de pastores saudáveis e discipuladoras. Porque uma igreja sozinha não é suficiente. A cultura de humanismo secular, a cultura do mundo é tão invasor, tem invadido a igreja, temos que admitir isso. E uma igreja sozinha não vai aguentar contornar a onda da cultura de humanismo secular. Então, temos que ter grupos de igrejas, grupos significativos, que juntos criamos uma macrocultura, onde não estamos sozinhos como igreja, e sim estamos com dezenas de igrejas caminhando na mesma direção, para chegar finalmente a onde você e eu estamos nesta manhã, o super macro, que é um movimento nacional de igrejas saudáveis e discipuladoras. É o movimento que chamamos de década de fazer discípulos. Queridos, precisamos ser melhor neste quarto nível.
Precisamos ser melhor em não pensar que isto é apenas para nós que estamos presentes aqui hoje. Nós temos que ser como João Batista, temos que diminuir para que ele cresça, temos que não apenas pensar em meu movimento, minha denominação, e também pensar como posso trazer outras pessoas à mesa do movimento, à mesa da década. Então, com isso, vamos passar a ouvir um pouco mais sobre o primeiro dos 4 níveis, andando por 3 dos 3 primeiros níveis nesta manhã.